Bom dia a todos. Bem-vindos uma vez mais ao nosso estudo de todas as quintas-feiras, nosso Evangelho no Lar. Que Deus está nos abençoando todos esses dias e que cada vez mais pessoas também consigam assistir os nossos estudos e para ampliar a consciência e cada vez mais a gente conseguir seguir o caminho que Deus designou para cada um de nós. Hoje, 10 de setembro, eu vou começar lendo a nossa mensagem do dia. Então, dia 10 de setembro. Podemos ir mais longe. Todos precisamos de um projeto de vida, ao qual seguir pelos próximos anos. Na elaboração do nosso projeto de vida, precisamos, depois da decisão de o preparar, olhar para dentro de nós mesmos. Essa atitude nos faz ver nossas fraquezas, mesmo que queiramos e precisemos ir além delas. Temos que saber quais são e se queremos superá-las. Na companhia de nossas tristezas, debilidades, convivem nossas felizes competências. Não podemos ser nossos próprios inimigos, escravizados a pecados e traumas. Devemos ser nossos melhores amigos, firmes na convicção de que somos amados por Deus, que não nos fustiga com o nosso passado porque está totalmente interessado em nosso presente, em nosso futuro. Deus tem mais para nós. Deus tem prazer em nossa felicidade. Deus tem prazer em nossa santidade. Assim como tinha mais para Abraão, que não se apresentou antes da hora, e para Moisés, que deixou de ser apenas o pastor das ovelhas do sogro para ser o libertador de um povo, e para Davi, que não ficou apenas com as tarefas menores da família, e para Pedro, que não foi mais que um pescador obscuro, e para Paulo, que deixou de ser um perseguidor para ser um missionário da graça de Deus. Deus tem mais para nós. Estamos prontos para receber o que Deus quer nos dar? É uma pergunta. E aí? Para refletir, né? Eu Verdade. acho que muitas vezes nós não estamos, né, prontos para receber o que Deus tem para nos dar. É porque precisa crescer, né? Precisa sair da onde está. Precisa ir ao destino, né? Daquilo que tem que realizar. Em alguns casos, teria que sair do seu vitimismo, né, para entrar na consciência do seu crescimento, e muitas vezes a gente não quer, né? E É, aquela tem situação que nós já que... conversamos em algumas ocasiões, onde é incrível como a gente se acostuma a tudo, inclusive a dor, né? Às vezes a gente não quer sair daquele movimento de dor porque está acostumado com aquilo, mesmo que a gente já não vê aquilo como uma dor, mas é, né? Sim. Fica inconsciente para a dor como se ela fosse normal, né? Isso. Sem ter uma percepção de que aquele movimento pode mudar. É um texto muito importante, né? É um caminho para o mais. Lembrando aqui dos estudos do caminho para o mais. Isso. Então, um ótimo convite para a gente refletir. Verdade. Hoje nós vamos continuar no capítulo 3, versículo 3, que é o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Semana passada a gente viu os diferentes estados da alma na erraticidade, e essa semana a gente estuda diversas categorias de mundos habitados. Exato. E a gente começou já a falar um pouquinho, né, nos comentários da semana passada. Então vamos lá, vamos para a nossa leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, diversas categorias de mundos habitados. Dos ensinamentos dados pelos espíritos, resulta que os diferentes mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros ainda são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve,
a influência da matéria diminui de tal forma que nos mundos mais elevados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com predominância de um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Mesmo não podendo fazer desses diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, ao menos em razão de seu estado e de seu destino, e com base em seus aspectos mais destacados, dividi-los de uma maneira geral, a saber, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e de expiações, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, né? Aí finalmente, onde o bem supera o mal, né? E os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos puros, onde o bem reina lá absoluto. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não cumprem nele todas as fases do progresso que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando eles atingem o grau de evolução necessário, passam para outro mundo mais avançado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações nas quais eles encontram elementos de progresso proporcionais à sua evolução. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de grau mais elevado, assim como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, que é aquele que são forçados a deixar quando se obstinam no mal. É um texto bem importante que tem muita informação, né? E outra, essas informações elas são fundamentais para que a gente compreenda com humildade o estado em que nos encontramos. Então, assim, esse é um estudo que ele é fundamental dentro dessa consciência, porque você começa a ter uma noção, né, de que, na verdade, tudo que a gente reclama desse mundo, né, exteriormente, na verdade, é o nível em que nós nos encontramos. E a gente não vê isso interiormente. Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, o que você acha que predomina dentro da gente? O bem que a gente quer, né? Eu quero conseguir fazer o que eu não consigo, eu quero ser que nem Jesus, né? Então, eu crio aí modelos, né? Arquétipos para eu seguir que são impossíveis, sem reconhecer, né? Que na verdade esse mal é uma sombra, né? É a sombra que habita a humanidade, que é sua inconsciência, sua ignorância. Então, imagina, a ignorância, né? Ou seja, esse mal, essa sombra, ela é muito maior no estágio em que nos encontramos, ponto. Eu tenho que trabalhar para integrar essa ignorância, conscientizar-me disso, porque senão eu vou continuar errando, né? Eu vou continuar com essa... Porque a gente não vê, sabe? A gente vê muito mal nos outros, mas a gente faz muito mal às pessoas, né? A gente vê muito o que o outro faz pra gente, mas a nossa ignorância, as nossas limitações fazem a gente causar dores incalculáveis nas pessoas, né? E eu falando aqui, eu já fico lembrando de uma dor que eu causei, de outra dor que eu causei, ou coisa boa consciência, né? E recente, né? Então veja, se você estiver aberto, porque no momento que você erra, você tem ali um sinalizador e o seu ego pode se justificar como quiser.
mas você deixa que esse mal predomine por ignorância ainda, né? Faltam as virtudes para desenvolver. E aí, nas escaladas dos mundos, a gente vai vendo essa coisa, né? Você viu ali, a gente pode passar de um mundo para outro, assim como vários espíritos vieram de outros mundos para nos ajudar no progresso da Terra, não só uma vez, né? Porque a gente sabe que desde, a gente falou no nosso estudo anterior dos espíritos que vieram de Capela, e aí a gente tem as informações agora de uma leva grandíssima de espíritos que vem desde o final da década de 70 de Alcione, né? Então esses espíritos vêm de um outro estágio para ajudar na evolução que nós precisamos, evolução moral, né? Evolução intelectual, a gente já está em processo muito grande há muito tempo, mas falta a evolução moral, e mundos mais adiantados têm essa condição. Então, veja, uns que não conseguiram acompanhar retornam, né, para um estágio inferior, e ali eles vão ser úteis, né? Veja a sabedoria divina. Você está ali no mundo só, imagina um espírito que está aqui na Terra e que não consegue conscientizar, né? E ele continua fazendo mal, mas dentro do nível de adiantamento dele, ele é superior e ele pode auxiliar uns povos inferiores a ele. Mas óbvio que é uma pena muito grande, né? É uma punição, como diz ali, né? Porque você vê, eu observei agora que o texto diz assim, é uma punição para ele. Não é que Deus pune, mas para o espírito, imagina aí, a gente agora vai lá para o mundo primitivo, né? Olha, bonita, não aprendeu? Então vai ajudar quem está lá no mundo primitivo. Quais são as condições do mundo primitivo? Está pensando que tem o ar-condicionadozinho, que tem o celular, que tem o WhatsApp? Não tem. Você imagina o desespero, né? Tu tá sem áudio. Parecido com os animais, né? Ainda. Imagina o desespero. Ok, vamos fazer o seguinte, dar um boom de internet hoje, né? Vamos passar 48 horas sem internet. O risco é de aumentar o surto, né, no planeta. Sim, ansiedade é o nível máximo. Aí tu imagina se a gente vai como, né? Não, eu não gosto de usar a palavra punição, porque muita gente acha que foi uma punição de Deus. Sim. Mas é pro espírito que dói. Pro espírito, imagina, você não conseguiu, você não trabalhou dentro de você essa melhoria, não é que você é mal, você não tá conseguindo ver. Não Você tem condição ainda, né? não trabalhou a consciência, né? Quando a gente começa a estudar espiritismo, isso eu vejo nas pessoas em que começaram a estudar agora, que estão participando do nosso estudo e às vezes me fazem perguntas, ou pessoas que estão começando a fazer evangelho, porque eu faço evangelho com outras pessoas em outros dias, e vem essa pergunta das pessoas que recém estão começando a estudar, porque dá a sensação como se Deus te punisse, né? Tipo assim, se tu não conseguiu fazer os teus objetivos nesta vida, tu volta numa condição inferior. Mas somos nós que escolhemos o nosso destino. Aí que tá a diferença, né? Sim. Somos nós que quando chegamos lá, enxergamos, tiramos aquele freio de cavalo, né? E conseguimos enxergar o todo, a gente fala: como é que eu não consegui fazer aquilo que eu me propus? Eu quero vir nessa condição, porque agora eu acho que eu tenho condição de fazer aquilo, né? E precisa do esforço que o nosso ego não quer fazer, né? A preguiça, né? O medo, que preguiça também está lá relacionada com essa energia de medo. Mas não é uma punição de Deus, nada é uma punição de Deus. Né? Tudo é sabedoria divina. Você imagina que nós podemos auxiliar. Se eu não estou sendo útil a mim, e não estou sendo útil aos outros no mundo em que eu estou, que sabedoria divina você ser deslocado para um mundo onde você é útil. E outra, a utilidade que você vai ter lá para os outros é uma utilidade para o seu processo, que é como a Má disse, você vai se dar conta, né? Você vai se dar, tu pode dar só uma pausazinha para eu parar aqui, senão... Então, desculpa, né? O sonzinho aí do telefone atrapalhou. Mas esse movimento, então eu vou lá e eu passo a ser útil. Esse movimento, você imagina, se eu tô lá e eu tô nesse mundo,
Eu vou aprender ou não vou coisas enquanto eu estou também auxiliando? Claro que eu vou. Porque, como a Má estava dizendo, a oportunidade desperdiçada. Porque não é que nós não temos condições, nós precisamos investir em criar condição, né? Eu preciso investir em sair do meu estado de ignorância, investir meu tempo, investir minha dedicação, o próprio estudo do Evangelho, né? As reflexões tão importantes para que a gente compreenda, né? Por isso que eu digo que esse estudo ele é fundamental. Em todos os estudos de autoconhecimento de Joana de Ângeles, esse texto é um dos que a gente volta muito quando a gente está falando do autoconhecimento no nível moral. Porque você precisa entender o estágio que você está. Então, são 5 categorias de mundo. Você está no segundo. Tá achando o quê? Que tá bombando que nem Jesus? E a gente está no segundo e já quer ser Deus, né? Quer ser anjo. Exato. Então, sim, Fica triste porque não consegue não consegue superar os ser Jesus. pequenos degraus que a gente está enxergando agora. Imagina os que a gente ainda não enxergou, né? Essa é a arrogância, né? A Uhum. arrogância da gente não A compreender. pressa, a pílula, aquela que a gente quer, né, para resolver tudo em um dia. Pois é, enquanto a gente tem a eternidade para trabalhar e o que a gente precisa é vencer um dia de cada vez. Então, Exato. veja, quando eu passo para um mundo de regeneração, que nós sabemos que a Terra está nesse processo de transformação, né? Não é um processo que começou hoje, ele está aí sendo ensaiado, né? Auxiliado pelos espíritos há tanto tempo, existem espíritos reencarnando com a missão de nos ajudar a essa retomada da consciência. Todo esse movimento, né, o próprio movimento espírita, que é um movimento de transformação moral tão grande, então isso tudo está nos preparando para a gente cair na real, cair a ficha. Então, pô, tira a venda dos olhos, né? Então, quando eu vou para a regeneração, você viu ali, né? Os espíritos eles vão ter ali uma folguinha. Por quê? Porque aqui é todo dia. E não precisa o evangelho dizer isso para você, não. A vida é ou não é todo dia cheia de desafio. Sim. Né? Então não tem folga. Por quê? Porque os desafios, lembrando de Jesus e atualidade, por sinal aqui onde está. Lembrando de Jesus e atualidade, né? Que é esse livro que é o primeiro da série de Joana, de Ângeles, né? Que ele fala dos fatos cotidianos da vida de Jesus e vai mostrando esses fatos hoje, né? Na nossa vida. E aí o capítulo 1, que é Jesus e Desafios, ele faz entender, né, que aí é uma leitura minha, porque eu sempre vou estudando os aspectos, né, para os gatilhos de consciência. Então, esses desafios, à época de Jesus, eram proporcionados. Quais foram os desafios proporcionados a Jesus? A sociedade, que não entendia, né? A família dele, que não entendia. Então, todo aquele meio, as autoridades que o mataram, né? Ou que impuseram aquele sofrimento. Como? Em compreensão pela ignorância do povo, né? Mas você vê que eram as pessoas, né? A ignorância dessas pessoas que impõem os desafios. Gente, hoje é a mesma coisa. A sociedade continua arbitrária, as pessoas continuam inconscientes, entende? Então, veja, nós continuamos vivendo desafios. Por quê? Porque de fora vem muita paulada, fruto da ignorância, e nós, no lugar de sairmos desse joguete, o que, que a gente faz? Revida, né? No lugar da gente fazer aquela energia ali por si só, se difundir, a gente que se desintegrar, aliás, nós que estamos também nesse nível, ainda não aprendemos a lidar. Aí a gente faz o quê? Absorve, principalmente, né? Você sabe que se você tivesse uma postura de neutralidade, não tinha uma energia ruim que chegasse até você? Sim, porque é barreira, né? Não chegaria. Somos nós quem abrimos o campo. Então veja, não é esse mundo que é mau, somos nós que não sabemos nos comportar perante os desafios que são impostos, né? Aí quando eu chego na regeneração, pessoas mais conscientes, né? Se a gente se tornar mais consciente hoje, né? Eu gosto de dizer que a gente vive experiências de regeneração. Né? Gosto de Sim. dizer que a gente está aqui na paulada, mas a gente vive experiências de regeneração. Por quê? Porque tudo que. Imagina aí na nossa vida, né? Você que estuda, que é terapeuta, que estuda autoconhecimento também. Então, tudo que você trabalha na sua vida,
ajuda ou não ajuda no inferno que você causa na vida do outro? Com certeza. Meu Deus do céu! Ajuda e atrapalha, né? Depende do outro. E depende também do nosso progresso, né? Sim, Porque exato. Não ajuda porque a gente cria essa consciência, né? E muitas vezes a gente, mesmo tendo a consciência, não tem condição ainda também de exato. mudar, né? Certas coisas, não querer salvar o outro, não querer se meter na vida do outro, que no fundo é sempre salvar o outro, porque a gente sempre coloca essa palavrinha na frente que é eu vou ajudar, né? Tão boazinha. Cuidado com aquilo, porque no fundo, se a gente for sincero com nós mesmos, a gente vai ver que o que a gente quer é receber algo daquela situação para nós. No fundo, se a gente for bem sincero, a gente vai ver que é isso, né? Resumindo, você é minha amiga. Melhore, porque nós Você é queremos. minha amiga, resumindo, você é minha amiga, eu quero que você melhore, mas não para você ficar bem, mas para você parar de encher minha paciência e de me tirar a paz, né? Ou seja, Mas eu digo que eu quero que tu fique egoísmo. melhor, né? Egoísmo disfarçado de angelitude, né? Então, descobrir isso na gente mesmo, muitas vezes, não é uma coisinha agradável, né? Mas é importante porque se a gente não disser profundamente dentro da gente, eu ainda sou uma pessoa muito egoísta, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou acrescentar isso no meu dia a dia? E, né, e cada resposta que eu dou, cada passo que eu dou, dizer, e aí, como é que tá meu egoísmo aqui nessa situação, tá? Qual é o grau, né? Eu comecei num grau 10, vamos supor. E aí, agora, né? Será como é que tá? Tá num grau 8? Tá num grau 6? Né? E isso a gente vai medindo. Porque esse é o nosso passinho. Eu não vou passar de um grau 10 a um grau 2, talvez nessa vida. Eu vá passar, talvez sim, se eu me esforçar muito, Não, sim. não chegava nos mundos angélicos, porque o egoísmo é a chaga da humanidade, né? A gente vê lá, tá lá no livro dos Espíritos, nós sabemos, mas o que é esse egoísmo, né? Nosso ego adoecido, preso ao medo, né? Preso às suas limitações, que para se proteger faz muito mal aos outros. Proteger de uma ilusão. Então, Sim. tudo a ver com a evolução dos mundos. Então, se a gente dá um passo para um mundo de regeneração, por isso que eu falo de experiências de regeneração, mesmo aqui, porque quando eu consigo sair desse egoísmo, né, para um altruísmo, para ser mais empática, as coisas que a gente fala, mas da boca para fora, porque dentro a gente não vivencia, né? Então, cada vez que eu consigo fazer isso, me colocar no lugar do outro, verdadeiramente saindo da minha doença, porque às vezes tem outro problema, né? Que tudo é um problema pela nossa ignorância. Eu digo, me colocar no lugar do outro. Aí eu entro já naquele negócio da ajuda que você estava falando aí. Porque eu digo assim, ah, não, então eu tenho que salvar o outro. Ninguém está falando isso. Se coloca no lugar do outro nas situações em que você pode estar ferindo. Em que você é o agente, né? E Muda o ponto de vista, né? né? Para poder ajudar você mesmo. Aí você tem experiências de regeneração. Por quê? Porque aí você sacrifica você mesmo, né? O espiritismo ele faz isso. Sacrifica o seu interior, mas não é um sacrifício que aí a gente faz o sacrifício na nossa vida errado. A gente se sacrifica em coisas exteriores para dizer, não, é interiormente. Você quer dizer uma coisa para a pessoa que vai ferir, se sacrifica de conscientizar por que você quer dizer no lugar de você, e que eu não posso nem dizer não diga, né? Porque se eu digo não diga, tá lá dentro do mesmo Tá jeito. pensando igual, né? O que vale é a intenção. E Jesus sempre diz, o que vale é a intenção. Quando nós chegarmos lá do outro lado e que a gente for conversar, né, sobre a nossa encarnação, ele só vai ter em conta a nossa intenção perante aquilo. É. Porque muitas vezes a gente pode errar, né, no sentido querer ser anjo, porque todos nós erramos, é, mas a nossa intenção é muito boa, né? E isso vai ser levado em conta, porque a intenção, a verdadeira, que Deus enxerga, não aquela que a gente manipula, né, dentro da nossa cabeça, não aquela que a gente manipula as coisas da gente mesmo, né? Por isso que muitas vezes é difícil tu te enxergar como tu realmente é.
Porque a gente tem muitas argumentações para... É inteligência demais para evolução moral de menos. Mas se nós encarnamos no mundo de provas e expiações, por que será? Porque estamos em provas e expiações. Vou fazer que nem o Marlon Reikildau, porque Deus errou, me botou aqui Me por botou, engano. me botou na fina errada. Vou fazer que nem o Marlon lhe disse. Por que você acha que você está aqui? Que Deus errou, Por quê? Porque a gente acha que não merece, né? Infantilidade espiritual ainda imensa. Então, a gente precisa acordar. O mundo de provas e expiações tem a característica de provas e expiações. Você vive a dificuldade todo dia por conta de que prevalece esse mal dentro de você. Não é que você não tem bem, é que o mal ainda prevalece, né? E repito, o mal enquanto sombra, enquanto desconhecido. E aí você vai, né? Cada progresso que você faz, você vê, você pode saltar de hierarquia de mundo, né? Você vê tantos espíritos, né? A gente sabe que espíritos, né, que reencarnaram na Terra, depois não voltaram, né? Outros voltaram porque pediram para continuar o trabalho ou continuam vinculados ao trabalho na Terra porque tem essa devoção, né, da ajuda e aos nossos processos de evolução. Então, mas muitos espíritos, depois que reencarnaram aqui, foram para outros mundos, né? Francisco de Assis, por exemplo, né, que foi João Evangelista, né, reencarnação de João Evangelista, que reencarna como o Poverello, né, de Assis, né, esse espírito que vem trazer de volta o cristianismo, né, tentar a vivência do cristianismo. E aí, quer dizer que ele não vai voltar depois? Não, não quer dizer nada. Mas depois daquela encarnação, dado o seu nível evolutivo, ele vai para um outro estágio, né? E não é que deixe de ajudar a Terra, porque nós sabemos, por informação de Divaldo Franco, né, que ainda desse mundo evoluído, né, coordena uma grande equipe de espíritos que trabalham em prol da nossa evolução consciencial, né? E a gente sabe que o espírito de Joana de Ângeles é um desses. Então, veja, é um mundo, não importa esses níveis, né? O mundo ele é uma grande união. E nós interferimos nesse mundo. É por isso que até aquela mensagem, né? Qual é o seu. Para onde você tem que caminhar? Porque Deus quer de você, Ele espera de você, Ele não está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado com o seu presente e o seu futuro. Por quê? Porque todos nós temos uma missão de cooperar com esse plano maior, né? Todos nós a gente coopera na evolução do planeta, a gente coopera na evolução interior nossa. Então existe, né? Deus realmente está nos ajudando a voltar para o futuro. E a gente com essa inconsciência preso lá no passado em tudo que e aí a gente vê, né, a necessidade tão grande que a gente tem de processos terapêuticos, processos de libertação do passado. Por quê? Essa infantilidade nossa moral, né, nos deixa ali amarrados, atados. E a gente não se liberta para o futuro, né? Então é muito importante, repito, compreender esses mundos. O próximo ainda não é 100%, tá, Mar? Só para diminuir a expectativa, a esperança. O próximo ainda tem mal para danado, mas vamos ter um repouso. Por quê? Vamos ter um pouco mais de consciência desse mal. Tá sem áudio. A diferença é que talvez o... Oi? Não te ouço. Oi, Mar, tá me ouvindo? Acho que tá com alguma falha que eu não te ouço bem. Você só ouvi a diferença. Não sei qual parte está gravando, né? Se vocês conseguem ouvir a Mar falando ou não. Aqui desapareceu um pouco essa gravação dela. Mas a gente já está caminhando aqui para esse encerramento, né? Para estar caminhando para o encerramento dessa grande reflexão de hoje, que é um tema que é tão importante dentro do meu coração, nessa consciência da sombra, né, desse mal em nós, e a certeza da evolução,
porque a gente sabe que aí tem o depois do mundo de regeneração, né? Quando a gente fala do mundo, não é que nem mudar de ano, não, né? Então, imagina, a gente tem que fazer o processo inerente àquele mundo. Você não passa de um mundo, por exemplo, primitivo para um que nós estamos, que já é uma evolução também, né? Claro que é uma evolução. Você teve condição de sair do mundo primitivo, se alegra, né? Fica feliz, bate palma, diz viva. E aí você vai ter condição, né, trabalhar novamente, imagina. Então eu vou ter que, para sair desse estágio, eu vou ter que ir até o seguinte, né? Eu vou ter que ir até o seguinte e fazer esse movimento acontecer dentro de mim. Então nós vamos conscientizando todas essas informações novas, né, que os espíritos nos dão e que o evangelho nos ajuda a esclarecer, para que a gente possa trabalhar essa evolução desses mundos dentro da nossa conduta, dentro do nosso amor, né, do nosso sentimento, tá bom? Então, para a gente encerrar, vamos fazer o encerramento sem amar, né? A Cá hoje estava em viagem, não tinha conexão de internet, a conexão da Má caiu, mas não estamos sozinhos, né? E vamos aproveitar essa união, né, com o nosso Pai Maior, com todos os espíritos que nos auxiliam, rogando luz, paz, amor, e que nós possamos a cada dia trabalhar esse galgar, né, esse crescer da nossa consciência para sairmos das sombras que ainda tomam conta da nossa existência, para estágios mais profundos de paz e de libertação. Que os bons espíritos possam ser os anjos companheiros na nossa trajetória, que nós possamos nos entregar com confiança, sem pressa, mas sempre com muita determinação, fazendo do nosso objetivo de sair dessas sombras um objetivo iluminativo, um objetivo de paz e um objetivo de resgate das condições de dificuldade, de adoecimento nas quais ainda nos encontramos. Então, gratidão, gratidão pelo amparo, por toda essa energia de luz que, através dessas reflexões, podem viajar por todo o planeta, para as pessoas que estão mais distantes, que vão ouvir esse evangelho e que vão refletir e, baseado na imagem do nosso Mestre Jesus, buscar inspiração para a vivência do Reino de Deus nos seus corações. Muito obrigada, Pai, pelo amparo, pela oportunidade do estudo de hoje. Que assim seja. Obrigada, gente, e até o nosso próximo estudo na quinta-feira, em mais um Evangelho no Lar.